trazendo aqui, né, para a aula 59, né, o governo civil-militar de 64, né, o golpe civil-militar. Vamos entender agora, né, a aula 59, como foi esses meandros aí desse governo, né? Na semana seguinte, a marcha ocorrida em São Paulo, um episódio ajudou a colocar mais lenha na fogueira. Um grupo de fuzileiros navais enviados para prender os mais os mais de 1.000 marinheiros que promoviam uma manifestação no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, solidarizou-se com os manifestantes. O governo João Goulart pôs fim à rebelião, mas não os puniu os rebeldes. Foi a gota d'água. Os oficiais das Forças Armadas consideravam essa atitude um incentivo e quebra a disciplina e hierarquia militar. Então, em 31 de março, né, 31 de março de 64, as tropas do general Olimpo Mourão Filho, vindas de Minas Gerais, marcharam em direção ao Rio de Janeiro e receberam o apoio do comandante do 2º Exército de São Paulo e de alguns governadores civis, né? Junto dos civis, militares desfecharam um golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart em abril de 64. Segundo alguns historiadores especializados no assunto, não foram apenas militares, mas também civis que deram o golpe. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, autorizou a movimentação de tropas, com Goulart ainda no território brasileiro. O presidente do Congresso Nacional, Mauro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente e deu posse como presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini. Pessoal, então o que está acontecendo aqui? Peraí, professor, que loucuraiado. Então, vamos entender aqui para a gente entender como que chegamos até um golpe militar, né? E civil. Bastante importante lembrar que foi civil e militar. O Brasil ele já vinha com essas ideias, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, em disputa desde a época de Vargas. Então, de um lado tínhamos Vargas, com umas ideias de um desenvolvimento, do nacionalismo, e também tinha umas ideias liberais com Carlos Lacerda. Posteriormente, a UDN, né, que era o partido, que era a oposição, vai aí estar colocando Jânio Quadros na presidência e de vice do Jânio Quadros, uma pessoa que já tinha sido em algum momento ligada a Vargas, que tinha essas ideias de priorizar o movimento dos trabalhadores. Então, quem que era esse cara? Esse cara, no caso, tinha sido o João Goulart. Então, Jânio Quadros e Goulart. Quando Quadros ele vai renunciar, né? Ele vai renunciar, quem que assume a presidência do Brasil? Então, o Jânio Quadro, ele vai renunciar, né, com o lema varre, varre, vassourinha, né, com a vassourinha dele de varrer a corrupção, e o vice dele vai, que na época que então era João Goulart, vai assumir, vai propor várias reformas de base, e essas reformas de base, reforma agrária, etc, etc, e tinha alguns grupos contrários às reformas de base e outros grupos a favor das reformas de base. E dentro desse governo dele, ele começa a promover um comício com reformas de base, com reforma agrária, alguma base inimiga, né, a base rival dele, vai estar aí organizando não só um golpe, mas também o que nós vamos chamar de marcha com Deus pela liberdade, né? Marcha da família com Deus pela liberdade. E o que essas pessoas vão estar pedindo? Está escrito aqui, ó, brasileiros, expulsai os comunistas, força pela liberdade, tirar o Brasil do abismo, tinha toda essa questão, medo de um bicho-papão chamado comunismo. Tá? Tinha um bicho-papão aí no Brasil, que às vezes tem algumas pessoas na mentalidade que acha que ele está em voga, que a gente tem. Pessoal, por mais absurdo, é sempre bom lembrar, é sempre bom rever, que o primeiro princípio para a governabilidade de um país é a democracia. Então, quando começa a atingir a democracia, não é legal nem a esquerda nem a direita. Então, sempre bom podermos escolher quem que a gente quer como presidente e qual que não deu 4 anos tirando e assim para outro. E assim conseguimos fazer uma manutenção da ordem e dessa questão de como se governar. Então, é assim que se vai terminando, vai se desgastando. Então, peraí, o João Goulart, ele já tinha, o João Goulart não, né? O Jânio Quadros.
Ele tinha sido eleito democraticamente. No meio do seu governo, quando ele começa a desenvolver o governo, ele não aguenta a pressão. Quando ele não aguenta a pressão, ele vai pedir não, né? Ele sai e começa um outro trâmite. Instala um parlamentarismo no Brasil ou presidencialismo? Como que nós mantemos aí o João Goulart na presidência? E quando ele assume, ele começa a fazer algumas reformas que ele queria propor e assim, por alguns motivos, né, qual acabamos de ler, ele é deposto aí, né? Ele é tirado, como está escrito aqui, ó. Desfecharam aqui, ó. Segundo alguns historiadores, não foram só militares, mas também civil. Por que então que vai estar chamando de golpe civil e militar? Porque uma parte da população, uma parte da sociedade civil em si também não estava satisfeita com ele. E assim, né, como diz aqui o presidente da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, Auro, ele declara vago cargo e deu a posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzini, como aí o presidente interino naquele momento. Dentro desse período, né, por isso historiadores não usam mais a expressão golpe militar, e sim golpe civil-militar, porque teve boa parte da participação da sociedade civil. Os militares e seus aliados civis assumiram o poder, afirmando que salvavam o país da anarquia e do comunismo. Anarquia, lembrando, parênteses, não é sinônimo quando a avó de vocês, a mãe, entra no quarto, alguém entra e fala, mas que anarquia que está essa casa? Não, anarquia, ele é um modelo aí político e social e econômico também, que existe ainda, né? Também estava em voga, né? Mas o que os militares falam? Vamos tomar o poder hoje com o intuito de quê? De catarmos e organizarmos contra o comunismo. Então, era o fim da experiência democrática iniciada no governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, peraí, então, professor. Então, significa que nós tivemos um pequeno período de 45 até 64, um pequeno período de democracia, né? Então, a vacância anunciada por Auro, né, no 1º de abril de 64, foi institucional, pois o presidente João Goulart estava em território brasileiro, onde permaneceu até 4 de abril. Segundo o historiador, né, o historiador Jorge Ferreira, muito reconhecido quando fala de história do Brasil, aqui já é uma atividade que eu deixei para vocês, né? Segundo o historiador, 2 projetos de nação disputavam a preferência do eleitorado brasileiro. N, indique N para a frase que não diz respeito ao projeto nacionalista, para que diz respeito, e L para o projeto que foi um projeto liberal. Então, vamos dizer aqui, esses projetos, né, tem lá em cima, tem até uma aula, né, tem uma aula aqui específica sobre esses projetos aí, de um lado Vargas, de outro Carlos Lacerda, não. O Estado deveria intervir na economia, investindo em assuntos estratégicos, blá, 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 siderurgia, transporte. Isso é um projeto nacionalista ou é um projeto liberal? A economia deveria caminhar com a menor interferência do Estado possível, devendo ser regulada pelas leis do mercado. Desenvolvimento poderia apoiar-se em empresas privadas, regionais, blá, blá, blá. Letra 3 aqui, o governo deveria manter posições de dependência dos Estados Unidos, etc, etc. E aqui vocês anotem para mim aí qual é a alternativa correta. Na próxima aula, aqui já no capítulo 9, né, descolonização do terceiro mundo, nós vamos estar fazendo uma retomada, como estamos fazendo já em várias outras aulas aí de conteúdo. Como assim, professor? Retomando. Lembra que estudamos primeiro a Segunda Guerra Mundial, vimos Segunda Guerra Mundial, depois voltamos em história do Brasil e vimos como que o Brasil estava na Segunda Guerra Mundial, voltamos Guerra Fria e voltamos como o Brasil estava naquele período da Guerra Fria. E agora estamos voltando, assim como nós voltamos lá em 45 para ver Guerra Fria, voltamos em 45 para ver o período democrático, agora vamos voltar em 45 para ver como que vai estar funcionando ao redor do mundo toda essa descolonização de alguns países aí, especificamente África, quando falamos em continente, né? Então, no mais, é isso.
Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Só me chamar no privado ou mandar no chat ou de qualquer forma fazer o sinal de fumaça que a gente vai estar respondendo aí todas as perguntas. Certinho, pessoal? Tchau, tchau.